Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Que Dios te Marim. siga bendiciendo Que Deus grandemente continue te abençoando grandemente en este día y neste en dia aí, todo este viaje toda que essa todavía te viagem que falta ainda te falta por realizar. por realizar. Y siga siendo de E bendición continue sendo de bênção y de luz, e de luz, porque levas a palavra, e a palavra é luz. que siga siendo de luz para todos. Continue sendo de luz para todos os crentes, a noiva do Senhor que foi juntada En toda a América Latina, em toda a América Latina por meio dessa gloriosa mensagem que o seu anjo nos trouxe, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o William Soto Santiago, pelo qual nós estamos agradecidos a Deus por essa mensagem tão gloriosa que nos trouxe. A todos os que estão presentes, que Deus abençoe. E também os que estão pela primeira vez, que Deus os abençoe grandemente nessa manhã e vamos sair daqui cheios da bênção de Deus por meio da palavra que estaremos escutando, do estudo e também da mensagem que nós temos designada para hoje. Nesta manhã, nós temos o tema, o mistério do Reino de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer. Foi pregado em sexta-feira, 3 de outubro de 1997, aqui em Caiei, Porto Rico. Ele usou a escritura de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, a qual vamos ler somente uma partezinha. No versículo 19, temos também a palavra profética mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva surge em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Era preciso ler corrido, completa. Que Deus nos abençoe grandemente nessa manhã. Podem sentar, por favor, na mensagem. Estejam preparados para a vinda do Filho do Homem. Nos diz É importante, foi pregado 13 de novembro de 2015 em Bogotá, Colômbia. É importante saber estas verdades bíblicas que são contidas aqui no livro do Apocalipse e também no livro do profeta Daniel. E em outros livros que contêm profecias, como Salmos também, e outros livros de profetas, como o livro de Zacarias, que nos mostra como é que os profetas recebiam a revelação de Deus. Era Deus por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, revelando aos profetas e através dos profetas as coisas correspondentes a cada tempo. Tem um escrito de uma das folhinhas que ele escreve, a palavra de Deus é o pensamento divino expresso aos seres humanos por meio do seu Espírito. ES, ou seja, Espírito Santo, através dos profetas, dos seus profetas. E no livro de citações, nos diz na página
160. 160. Parágrafo 1424. Diz, nem sequer uma só pontuação, uma expressão. Nada falhará alguma vez na palavra de Deus. Não pode falhar porque é Deus. Deus manifestou na forma de carne humana, porque é Deus mesmo na forma de letra, forma de profeta, manifestado em carne. Agora, essa é a razão de que Jesus podia dizer: os que falaram, vos chameis deuses, quem vos falaram pela palavra de Deus. Disse, e eles foram deuses. Esses profetas, quando foram ungidos com o Espírito de Deus e trouxeram exatamente a palavra de Deus, então eram deuses. Ele desenha uma estrela de Davi e em cima escreve: os profetas falaram, ungidos, não podem falhar. E embaixo eu disse, deuses sois. Continua dizendo nosso irmão William, tudo o que Deus falou está falando ou falará no futuro será por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Cristo em Espírito Santo, Cristo em teofania, Cristo em seu corpo angelical. Na mensagem, eu tinha ouvido, mas agora vejo, do irmão Branham, pregado em 27 de novembro de 1965, diz, página 24 embaixo, Moisés, naquela crise, clamou. E nos versículos 13 ao 16 do capítulo 14 de Êxodo, encontramos Moisés naquele grande esforço com os filhos de Israel. A inspiração lhe chegou e disse o que estava suposto a dizer, sem saber que disse. Vejam, estai firmes e veja a salvação de Deus. Deus nunca tinha falado. Veja, vem, a inspiração lhe chegou. Assim vem a cada profeta de Deus. É por inspiração divina. Eles disseram, por que nos trouxeste aqui? Devíamos morrer no Egito. Acaso não havia túmulos lá? Nos trouxeste aqui para morrer? Poderíamos ter vivido em paz como escravos até morrer, mas tu nos trouxeste aqui. Moisés, um profeta, sabendo que tinha acesso a Deus, foi inspirado e disse, estai firmes e vereis a salvação de Deus. Ele desenha uma estrela de Davi ali ao lado, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais para sempre os vereis. Como ele sabia que ia acontecer? Como ele soube? Ele não sabia o que falava e desenha outra estrela de Davi. Mas sua obra central, ele falou. Deus disse como fazê-lo. Disse, Moisés, não clames a mim. Tome tua vara e estende tua mão sobre o mar e diga aos filhos de Israel que caminhem. Amém. E desenha outra estrela de Davi. E ele escreve a vara igual à palavra. E também escreve, fala o que foi revelado.
A inspiração é a forma em que chega a você sem você, se você está doente. Essa é a forma em que chega a você se você está aflito. Algo é revelado a você e você vê que foi revelado e fala: estou curado. Então Deus diz a você o que fará. Levanta-te e comece a caminhar. Amém. Então, tudo passou quando você pode fazer assim. Essa é a forma em que Deus o faz. Então você vê Deus manifestado através de você mesmo. E desenha outra estrela de Davi. Foi Deus que disse que fizesse. Agora, então tudo que estava presente, tudo de Israel que estava presente, viu a inspiração que chegou a Moisés. Com seus próprios olhos, viram Deus partir as águas de um lado a outro, e aquele pilar de fogo os guiou através do mar. Ele ouviu de Deus, então eles creram. E ele escreve o pilar de fogo. Josué esteve numa hora de crise, quando o exército estava triunfando e o sol estava caindo, se pondo. Josué era um profeta. Ele escreveu: Josué é igual o profeta. E sabia que se aquele exército inimigo tivesse uma oportunidade de voltar a se unir e se voltar contra ele, ele perderia mais homens. Assim que naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, somente havia uma coisa: se ele pudesse mantê-los correndo, os derrotaria todos. Mas não havia suficiente luz para fazê-lo. Assim que Josué parou em pé, levantou suas mãos e disse: Sol, detenha-te. E Lua, pare no vale de Ajalon, até que eu termine com esta batalha. E o sol se deteve. Eles escutaram Josué falar e depois viram Deus com os seus próprios olhos em uma ocasião. Certo, é verdade, ele desenha uma estrela de Davi. Desde então, era um paradoxo ver algo que parecia ser impossível. No entanto, era certo, era verdade. Mas o sol se deteve, diz a Bíblia. Eu não sei se o que vocês pensam que o mundo ao redor pensa agora, mas de qualquer forma o sol se deteve. Talvez Josué nunca esteve ou nunca tinha tentado de traçar a forma em que ia fazê-lo. Como Deus ia fazê-lo? A única coisa que disse foi: Sol, detenha-te. Ele disse, talvez sem saber o que estava dizendo, porque foi Deus quem o indicou. E ele atuou, operou. E ele escreve aí: para falar a palavra e que aconteça, tem que ser inspirado por Deus. O mesmo que em Marcos 11:23, se disseres a este monte, move-te, e não duvidar em vosso coração, mas que creres que o que dizes acontecerá, poderás ter o que disseres. Ele escreve São Marcos 11:22-23. Mas você não pode estar ali titubeando na mente e dizer: você tem que ser inspirado para dizê-lo. Amém. E aí ele escreve: para falar a palavra e que aconteça, tem que ser inspirado por Deus. Perdoe a expressão, mas aquele dia sentado ali naquele bosque, e Deus é meu juiz, e eu posso cair morto neste púlpito, quando essa escritura me deixou perplexo toda a minha vida. Qual a escritura? De São Marcos, capítulo 11, sempre lhe dava voltas na mente. Aquela manhã, naquele bosque, eu estava pensando nisso, e aquela voz me falou e me disse: essa escritura é como todas as escrituras, é certa, é a verdade. Eu pensei: bom, como seria? E ele disse:
Eu disse, reticências. Ele disse, fala e será dessa maneira. Não duvides. E eu estava falando com alguém por lá no bosque. Não havia esquilos. Estive por 3 dias e não havia esquilos ali. E eu vi ali. E eu estava ali, sentado numa árvore de sicômoro. Os esquilos nem sequer se aproximam. Qualquer que caça esquilo sabe que eles não estão em sicômoros. E eu estive colocado ali, e o vento soprava realmente forte, como às 10 da manhã. E eu estava pensando outra vez. E disse, você está caçando e necessitas esquilos, tal como Abraão necessitava um carneiro. E ele escreve a criação de esquilos. O alimento espiritual para a era da pedra angular. Na dispensação do reino, pela palavra falada do evangelho do reino, com a fé de rapto. Disse, você está caçando e necessita de esquilo como Abraão necessitava de um carneiro. Eu pensei, isso sempre me disse a verdade, mas isso soa estranho. E eu me levantei de onde eu estava sentado e olhando a todo o redor para ver se via. Onde estava a pessoa que estava falando comigo? Nada, somente o vento soprando realmente forte. E eu pensei, será que fiquei dormindo e sonhei isso? Não, eu não estava dormindo. Eu estava ali deitado, recostado na árvore, observando. Estava suposto a recolher o irmão Wood e o irmão Sotman lá atrás, dentro de um momento como às 10 da manhã. Havia agricultores por todos os arredores, recolhendo seu milho, colhendo o milho. E eu escutei novamente dizer, você está caçando e necessita de caça. Quantos necessita? E desenhe uma estrela de Davi. E eu pensei, agora, eu não quero voltar a fazer isto, só vou pedir 3 esquilos. Quero 3 esquilos vermelhos jovens, as quero. Ele disse, então, fale sobre isso. E ele escreve, fala, e outra estrela de Davi. Desenhou ali. E eu disse, vou caçar 3 esquilos vermelhos jovens. Ele disse, por onde aparecerão? Pois eu pensei, bom, cheguei longe, tem algo me falando aqui. Tal como vocês me escutam falando, ou seja, assim, conversando, e Deus no céu, com esta Bíblia sobre meu coração, sabe que isso é a verdade. E ele disse, bom, escolhi um lugar ridículo, um velho ramo seco escondido por ali, pendurado por ele como 50 metros, onde meu rifle foi disparado. Disse, a primeira estará ali mesmo. E ali estava. Eu esfreguei os olhos e olhei para trás, virei a cabeça e pensei, não quero disparar numa visão. Assim que eu olhei outra vez, e ali estava o esquilo. Coloquei uma bala no rifle, apontei e podia ver seus olhos negros. Um esquilo vermelho e jovem, pensei. Eu talvez esteja dormindo, despertarei, vou acordar dentro de alguns minutos. Vem, estou sonhando isso. Bom, apontei, disparei no esquilo e caiu do ramo, pensei. Vou buscá-lo. E caminhei para lá e ali estava estirado. A recolhi e saía sangue. Uma visão não sangra. Assim que a tomei, e era um esquilo. Recordem, uma visão não sangra. E tem uma parte onde ele diz que ouvi gotejando sangue, pingando sangue. Ou seja, isso era algo real.
Assim que a tomei, e era um esquilo. Me pus realmente todo adormecido. E olhei ao redor e disse: Deus, este foste tu, desgraça por isso. Agora vou sair e... Ele disse: mas tu disseste, duvidas o que dizes? Disseste que teria 3. Agora, de onde aparecerá o próximo? Pensei, bom, se estou sonhando, vou continuar sonhando. Assim que eu disse, selecionei, escolhi uma árvore velha, que estava toda coberta com uma erva venenosa. Você não consegue um esquilo num lugar assim. Assim que eu disse, o próximo virá dessa erva venenosa. E ali estava aquele esquilo vermelho jovem me olhando para mim. Recostei o rifle e esfreguei os olhos. Baixou o rifle, esfregou os olhos, deu uma volta e ali estava girando seus olhos para os lados. Disparei no esquilo e então comecei a regressar para casa. Ele escreve a criação de esquilos. Mas disse, tu disseste 3. Duvidas do que disseste? Disse, não, Senhor, não duvido no que disse, porque tu estás confirmando. Essa é uma escritura que me deixava perplexo. Não, se eu digo, mas se tu dizes. Não se Jesus o diz, mas se você mesmo dizes. E eu pensei, de alguma maneira, entrei nesse canal. E sei que ele está aqui, porque eu estou quase do meu próprio lado, fora de mim mesmo. Pensei, farei este certamente ridículo. E ele escreve, uma estrela de Davi desenha e escreve o canal. São Marcos 11, 22 ao 23. Em breve chegaremos a esse canal. Eu disse, um esquilo vermelho descerá por essa colina, virá por aqui perto de mim e sairá. E se colocará naquele sicômoro e olhará para aquele agricultor. Aqui vinha colina abaixo, foi, sentou a olhar o agricultor. E eu disparei. Satanás me disse, sabes algo? Sabes o quê? O monte está cheio de esquilos agora. E eu me sentei ali e esperei até as 12 do dia. E nada mais aconteceu. Era para mostrar que quando Deus, Ele é o mesmíssimo Criador dos céus e da terra. E escreve a criação de esquilos. Também aí. Na mensagem, prepara-te para o encontro com o nosso Deus, pregado em 14 de novembro de 2015 em Bogotá, Colômbia, diz: o precursor da segunda vinda de Cristo, sua mensagem é uma mensagem de preparação para o encontro com o nosso Deus. Portanto, deve ter escrito e gravado todo ministro para a sua congregação, porque aí está como nos preparar para o encontro com nosso Deus, para que não nos passe despercebido, como passou despercebido a Israel, o encontro com o nosso Deus 2000 anos atrás. Deus vindo com seu anjo, vestido de um corpo humano chamado Jesus. Ali estava o encontro de Deus com seu povo, o qual não compreenderam. Amanhã, domingo, falaremos um pouquinho mais. Não podemos falar algumas coisas. O reverendo William Branham disse, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, página 14, não sabemos como virá, nem quando virá. E está bem que não saibamos. Agora, por quê? Para que não haja imitação. Ele sabia, porque é o precursor. E está nas mensagens que precursam a vinda de Cristo. Ele diz na página 119 do livro de citações, parágrafo 1058, eu não morrerei de idade avançada até que ele esteja aqui, a não ser que eu morra de um acidente ou de alguma outra forma.
Ou seja, que isso significa que ele estava esperando para o seu tempo, se permanecesse vivo, a vinda do Senhor. E ele sabia o que era. Não creio que ele não sabia. A terceira etapa contém tudo isso. E ele disse, o anjo disse, disto não dirás nada a ninguém. As outras etapas as disse e imitaram. A terceira etapa não pode ser imitada, porque não sabem o que é. E até que estejamos na terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa, não será revelado o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja. Recordem que na visão da carpa, o reverendo William Branham foi levado e o anjo que o acompanhava e o anjo que lhe falava e estava com ele. E depois diz que viu a coluna de fogo que desceu, que baixou ao lugar do quartinho pequeno. A coluna de fogo, Jesus Cristo, o anjo do pacto. Ou seja, que descem a essa etapa, a essa terceira etapa. Quem? A coluna de fogo, o anjo do pacto. E ele será quem realizará todas essas maravilhas. Será vindo Cristo à sua igreja em uma nuvem, a coluna de fogo, visitando Deus na coluna de fogo à sua igreja, para dar a fé, para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Não é que vai vir uma nuvem, e a nuvem vai estar nos dizendo, e vai estar nos dando no meio dessa nuvem a fé de rapto. Essa nuvem, que é o pilar de fogo, que é o anjo do pacto, estará nos falando tudo o que a noiva necessita, a igreja noiva da era da pedra angular, para ser transformada através do ministério correspondente que Deus tiver nessa grande carpa catedral. E porque a boca de Deus são os profetas e utiliza os seres humanos. Recordem, os trovões revelarão à igreja o mistério da sua vinda, o mistério do sétimo selo, e dará um avivamento, um despertamento. No livro de citações, na página 26, parágrafo 218 diz: e assim que nós, nessa noite, queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. E escreve um homem para um avivamento. E é o avivamento final do último dia no meio da igreja, em uma grande carpa catedral. E os 7 trovões são a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões falando suas vozes. Cristo falando com voz de leão, clamando, rugindo, como quando ruge um leão. E 7 trovões falando suas vozes. A página, em vários lugares onde ele fala que a terceira etapa é o falar a palavra. Página 34. Parágrafo 289 diz:
Eu sei uma coisa, enquanto que eu me detiver no primeiro ministério, o segundo não virá, não veio. Agora, enquanto eu me detenho ao segundo, o terceiro não virá. Vem, ou seja, a primeira e segunda etapa, tenho que dar um passo para frente. Dar um passo para frente e crer. E crê-lo, Deus disse. E escreve terceira etapa é igual falar. Para que venha, dois pontos, deixar o anterior. E ele escreve o discernimento. E também, na 291, da página 35, diz: agora eu estou querendo ver isso acontecer. Será a atitude das pessoas para a mensagem. Olhou como ela, Hatchwright, o disse? Viu como ela o disse, Hatchwright? Ela somente disse a coisa correta. É o que você diz que faz. E escreve terceira etapa é igual falar. E embaixo a coisa correta é igual dizê-la. E desenha uma estrela de Davi. E também outro lugar. Vejam a 293, essa mesma página 35. Diz: muitos da reunião do meu novo ministério estão entrando. Um irmão Batista parado em pé ali, sua filha, uma jovem, foi um pouco desviada. E quando ele chegou à sua casa, ela estava salva e aqui está nessa manhã para ser batizado e seguir em frente. E um varão, Sr. Sotman, um amigo meu do Canadá, sua sogra, em uma condição moribunda, disse: encontrarás a tua sogra quando chegar ali, bem pela via ao seu restabelecimento e muito bem. Assim foi como aconteceu. Somente pessoas vindo ali. Somente está em sua infância. Agora, o que estava em sua infância nesse momento? A terceira etapa. Só está na sua infância se movendo. Mas, ó, esperamos o sumamente abundante sobretudo. E estamos na águia. E últimos dias, mas em uma hora gloriosa. E ele escreve a infância do novo ministério. E em cima, escreve por um profeta a terceira etapa. É igual falar a palavra. E também, 316, vamos ver ali. Também na página 38. Parágrafo 316 diz: um pouquinho mais adiante, se tem a oportunidade, desejo dizer o que aconteceu somente recentemente, trazendo dentro um novo ministério de só falar a palavra. E então o coloca direto para trás nas mãos das pessoas outra vez. Se eles vêm com a atitude correta e creem, isso tem que acontecer. E ele escreve o novo ministério. É igual falar a palavra. Estou na página 3, continua dizendo, parágrafo 2. O reverendo William Branham diz que os 7 trovões contêm o mistério do 7º selo. Portanto, com a revelação do mistério do 7º selo, que nos darão as 7 vozes do anjo forte de Cristo no último dia, nos dará a fé para ser transformados, nos revelará o mistério da sua segunda vinda, o mistério da sua visita para o seu encontro com sua igreja no último dia. Necessitamos conhecer esses mistérios, os quais vão ser revelados na terceira etapa, chamada pelo reverendo William Branham, no cumprimento da visão da carpa.
Portanto, há muita bênção para esse tempo do cumprimento da visão da carpa. Sem o cumprimento da visão da carpa, não poderemos ser transformados. Sem o cumprimento da visão da carpa, sem o que Deus vai estar nos revelando aí, não poderemos ser transformados e raptados, porque aí é que vai nos dar a fé para sermos transformados, a fé de rapto. Portanto, estamos respaldando esse projeto dessa visão que foi mostrado ao reverendo William Branham para ser cumprida no meio do cristianismo neste tempo final. E veja o que nos diz no livro dos selos, na página 212, diz, e essa é a mesma razão, porque os avivamentos que devemos ter hoje, agora tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, não, Senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não os temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, mas não há nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. E estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. E ele escreve os trovões e também escreve ali o avivamento da noiva. Os trovões, o estremecimento, o 8º, ou seja, o 8º avivamento. E desenha as 7 eras, as enumera, e a pedra angular escreve 8 e enumera como número 8. Agora ela estava morta, e se as igrejas se esquecessem dos seus credos e dogmas, e unicamente tomassem a Bíblia e pedissem a promessa, então seria efetivo. E pedisse a promessa, escreve a vinda do Senhor. Mas, vê você, Jesus disse, vós com vossas tradições invalidaste a palavra de Deus. É o mesmo hoje com a Eva espiritual, a chamada noiva espiritual de hoje. A igreja vê a palavra de Deus, mas não aceita. Antes, em seu lugar, aceita dogmas, e por isso a palavra não é de benefício, porque trata de injetar seus credos com a palavra, e assim não funciona. E num papelzinho que eu peguei aqui, ele escreve o 8º avivamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, e também faz o desenho das eras com a pedra angular. E na 128, diz deste mesmo livro, dos selos, dice, ahora, en este caso, como nos dice la Biblia, diz, agora neste caso, como nos diz a Bíblia, quando Jesus se dá a conhecer aos 144.000, o pequeno Benjamim de hoje, as relíquias dos judeus, quando se revelarem, perguntarão, de onde obtiveste essas feridas? Por que estão em tuas mãos? Então ele responderá humildemente, recebi na casa de meus amigos. E então perceberão que assassinaram o Messias. Mas o que ele dirá? O mesmo que disse José.
o fizestes para preservar vida. Não vos entristeçais por isto, porque os gentios não teriam podido entrar se os judeus não tivessem feito isso. Então, ele salvou a vida da igreja pelo que eles fizeram. Por isso é que agora não podem entender. Ainda não é a hora. Igualmente como nós, não podíamos entender todas estas coisas até que chegasse a hora apropriada. Agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Escreve os trovões e ao lado fé de rapto. Continua dizendo, página 3 embaixo, sem o cumprimento dessa visão, nem há ressurreição, nem há transformação, nem rapto para os crentes em Cristo no último dia. Tão simples assim. E essa visão se cumprirá no último dia, na etapa da era da pedra angular, no meio dos crentes que estarão na etapa de pedra angular. Se tivesse sido para ser cumprida no tempo de São Paulo com seu grupo correspondia a construir essa grande carpa catedral. E ele era construtor de carpas, de tendas também, assim que, seguramente, teve algumas carpas, algumas tendas para as reuniões também. Mas a visão é para o último dia. Se tivesse correspondido a alguns dos 7 mensageiros, como o reverendo William Branham, ele tinha que, com seu grupo da sua era, construir essa visão, torná-la realidade. Por isso, ele dizia que ia construir uma carpa, que ia estar pregando tais e tais coisas. E estava se refletindo nele o que vai acontecer mais adiante, na era da pedra angular. Vejam como Deus reflete em seus profetas o que ele faria mais adiante. Ele dizia, vou montar uma carpa e vou pregar as taças e as pragas e as trombetas, e não fez, como quando nosso irmão William diz, eu fui convidado e estarei ali, e pregarei tal e tal mensagem. Vem, o mesmo ocorreu com ele também. Deus refletindo o que ele faria mais adiante, no profeta que ele tinha nesse momento, nesse tempo. Na mensagem, Cristo revelado pela sua própria palavra, diz na página 33, diz, note, eles tomaram o Espírito de Cristo sobre eles e predisseram os eventos que chegariam a acontecer. Falando de predizer, eles disseram que tomaria lugar através das eras, como se mantiveram, posição, colocação, caminhavam com o Espírito de Cristo sobre eles, tanto que eles atuavam como Cristo. E os leitores o liam e pensaram que os profetas estavam falando deles mesmos. Quando dizia, amarraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos, dizia Davi. Vejam, nele estava se refletindo a primeira vinda de Cristo, a qual seria crucificada. Ele aí desenha uma estrela de Davi. Você se lembra do eunuco, quando ele estava lendo Isaías 53, sobre como é que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, o castigo da nossa paz foi sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas fomos curados. O eunuco disse a Filipe, de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outro homem? E ele desenha uma estrela de Davi. O irmão William escreve, os profetas falaram como se fosse deles mesmos, de si mesmos. Vem, o profeta falou como fosse ele mesmo.
E ele escreve em cima, na primeira e segunda vinda, ao profeta que mais se parece. O Messias é o precursor. Tudo germina no Messias, se cumpre. E desenha uma estrela de Davi. Olha Davi, chorando em espírito. Meu Deus, por que me desamparaste? Contar posso todos os meus ossos. De mim, Davi, amarraram minhas mãos e meus pés. Davi, eles amarraram minhas mãos e meus pés, mas não deixará minha alma no sepulcro, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Como se Davi estivesse falando de si mesmo, sendo santo. Era o filho de Davi. Essa semente germinou, semente espiritual vindo através dali. Até mesmo Davi era um joio, mas na parte de dentro havia um grão de trigo. Você captou? Assim que a Bíblia inteira não era a palavra de homem, também não foi escrita por homem, trazida por homem, também não pode ser revelada por homem. É a palavra de Deus revelada pelo próprio Deus, seu próprio intérprete, Cristo mesmo se revelando em sua própria palavra. E ele desenha ali uma estrela de Davi. Continua dizendo, se refletiu, página 4, nos mensageiros de cada era, o que ao final Deus vai fazer na era da pedra angular. Há um escrito em um dos estudos bíblicos que ele escreve ali. As obras da fé de rapto foram vistas em Enoque, Elias, Jesus, hoje em sua igreja noiva, com seu anjo, e em Moisés e Elias, as duas oliveiras. Apocalipse 11, 3 ao 14, 7 de 2 ao 17, 14 de 1 ao 9, 15, de 1 ao 5, Zacarias 4, de 1 a 14 e 3, versículo 9. As duas oliveiras. Estarão as obras da fé de rapto e a noiva. Porque ele diz, continua dizendo, e os crentes do último dia terão uma manifestação de fé. Por fé trabalharão nesse projeto, para que Cristo visite sua igreja, para ter um encontro com o nosso Deus em sua manifestação final. Em sua manifestação final. Onde receberemos a fé de rapto, a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E vejam na página 111, do livro dos selos, em espanhol diz, na metade da página. Agora, se você quer ver um tipo disso, Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Naqueles dias, eles entraram na arca, a qual os conduziu através do juízo. E isso não é o tipo da noiva de Cristo. Enoque é o tipo da noiva. Noé passou pela tribulação, sofreu, se tornou um bêbado e morreu. Mas Enoque caminhou diante de Deus por mais de 300 anos e teve um testemunho que agradou a Deus, o qual foi que teve fé de rapto. E escreve fé de rapto. E um dia foi caminhando e começou a subir, e subiu até chegar ao lar celestial, sem provar a morte.
Ele nunca morreu. Esse é o nosso tipo que vivemos, que ficaremos até a vinda do Senhor, não nos adiantaremos, não seremos impedimento aos que dormiram. Aquele mesmo tipo de pessoas que dormiram, os que dormiram por razão da idade humana. Eles morreram faz muito, mas não estão mortos, mas dormidos. Que tranquilidade e que confiança temos que todos os que amamos, Deus nos dará e estão descansando, estão dormindo. E voltaremos a vê-los na ressurreição. Amém. Estão dormindo, não mortos. E a única coisa que necessitam é que o noivo lhes desperte, os desperte. Então, nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não seremos dianteiros aos que dormiram, porque a trombeta de Deus soará. Ou seja, falará, como falou a Lázaro, lá no túmulo. Lázaro, vem para fora, a voz da ressurreição. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que ficarmos juntamente com Ele, seremos arrebatados nas nuvens para receber para o encontro do Senhor nos ares. 1 aos Tessalonicenses 4:15 ao 16. Recordem, página 4, na metade da página, recordem que a revelação do sétimo selo nos dará a fé. E a revelação do sétimo selo a tem os trovões. Viram o simples que é? Por ser tão simples tudo, é complicado. Porque ninguém espera uma coisa tão grande em forma simples. No domingo falaremos o mais que pudermos sobre o tema correspondente ao domingo próximo, que será, estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Enquanto isso, vocês busquem tudo relacionado ao tema do Filho do Homem e as bênçãos que há sob o título de Filho de Homem. E também busquem a de Filho de Davi, a de Filho de Deus, a de Filho de Abraão, porque sob esses títulos de filho há uma herança que tem umas bênçãos para o povo que tiver essa manifestação desses títulos de filho. Na mensagem à era messiânica, pregado em sábado 21 de novembro de 2015, em Cali, Vale do Cauca, Colômbia, na página 37, penso que todos devem ter o livro de citações e o livro dos selos e eras, já que isso é mensagem do precursor para todos os crentes em Cristo. Uma recomendação que ele nos dá aí, que todos devemos acatar. A mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. E se você não conhece, você perderá a bênção de ver no último dia, na era messiânica, a vinda do Senhor. Como os que não tinham a mensagem de João Batista perderam a bênção da vinda de Cristo 2000 anos atrás. Na mensagem A Pedra de Ângulo, pregado domingo 29 de novembro de 2015, em Cayey, Porto Rico, diz: depois da ressurreição e a transformação, Cristo esteve com seus discípulos 40 dias e depois subiu ao céu e se sentou à destra de Deus no trono de Deus. Essa manifestação talvez seja de 30 a 40 dias e depois iremos daqui. Seremos transformados sob esse tempo de manifestação divina e para o qual recebemos a fé, a revelação, para sermos transformados, que é a fé, a revelação da vinda de Cristo à sua igreja no último dia. Enquanto isso, as palavras do reverendo William Branham foram:
Como virá? E quando virá? Não sabemos. E está bem que não diga. Para quê? Para que não imitem. Porque tudo vai ser tão simples que quando viermos a perceber, teremos a pedra angular, a pedra de ângulo conosco e com as duas oliveiras. E então veremos essa manifestação plena do Filho do Homem, do Senhor, com as duas oliveiras, Moisés e Elias. No livro de Citações, na página 124, parágrafo 1106 diz: Agora, Deus tem que se velar como Ele prometeu, em carne humana, entendem? Deus tem que se velar em carne humana e colocar um véu espiritual sobre eles. Dizem, bom, eu sou isso e sou aquilo para falar às pessoas. E escreve Elias e Moisés. E também escreve, Deus para falar às pessoas tem que se velar. Página 5, último parágrafo diz, essa manifestação será a maior manifestação de Deus na Terra, sob o novo pacto no meio da sua igreja. Aí será onde os escolhidos, que estarão vivendo no tempo final, receberão a redenção do corpo, que é nossa transformação, a adoção física como filhos e filhas de Deus, com vida eterna, física em corpos jovens e imortais, glorificados, igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Na página 38 também, do livro de Citações, parágrafo 315, diz, toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando por um lugar onde a enfermidade, a doença será. Levanta-te e será dessa maneira. Os cegos receberão sua vista, surdos e mudos. Oramos por eles agora, mas então você mandará. E ele escreve, você não orará, você ordenará. No topo do monte, a manifestação dos filhos de Deus. Você mandará, não orará. Não disse, estes sinais seguirão os que creem? Orarão pelos doentes? Ele disse, expulsarão demônios. Eu farei, eles farão. Se disseres essa montanha, vem outra vez essa escritura de Marcos 11. Se disseres essa montanha, não, se eu digo, se tu disseres a essa montanha, seja movida, e não duvidares em vosso coração, o que necessitamos é adoção. E escreve São Marcos 11, 22 ao 24. E escreve, a adoção é igual, é o que necessitamos. Você mandará.
E no que necessitamos é a adoção, ele escreve a transformação. Página 6, na mensagem A Pedra com o nome novo, pregado 8 de janeiro de 2017. Aqui em Cayey, Porto Rico, diz: sempre os mensageiros dispensacionais foram perseguidos à morte, porque o inimigo de Deus inspirou pessoas para fazerem essas perseguições, mas sempre Deus teve a vitória com o enviado correspondente a cada dispensação. O mais cuidado e guardado de todos por Deus é o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor. Portanto, temos que estar atentos para vê-lo, ouvi-lo e identificá-lo e recebermos sua palavra correspondente a este tempo final. Na mensagem, eu tinha ouvido, mas agora vejo, nos diz o reverendo William Branham, página 35 embaixo, um homem caminhou lá diante de Abraão e seu grupo, simplesmente um homem de aparência ordinária normal, com sua roupa cheia de pó. Ele tinha suas costas para a tenda e ele disse: onde está a tua esposa Sara? Não Sarai. Sara. Abraão, não Abrão, chamou seu nome, dizendo: onde ela está? Disse: ela está na tenda, atrás de ti. Disse: vou te visitar de acordo ao tempo da vida. E ela riu para si. Disse: por que ela riu? Agora ele prometeu. Aqueles eram os que estavam buscando o filho prometido. Agora, a mim não me importa como as pessoas atuarem nessas denominações. Dizem que estão buscando Cristo, mas suas ações provam que não estão fazendo. Isso é correto. Suas ações falam mais alto do que suas palavras. Na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura. Página 18. Na página 19, da página 17, corrijo, página 17 diz as condições da igreja. Recordem. Veja o que ele diz ali. Suas ações provam que não estão fazendo. As pessoas dizem que estão esperando a vinda do Senhor e com suas ações mostram que não estão fazendo. As condições da igreja de hoje e no mundo, a política, nosso sistema mundial está podre. Agora eu não sou político, sou cristão. E não tenho interesse em falar do sistema político. Somente quero dizer que ambos partidos estão podres.
Eu votei uma só vez, votei por Cristo. Agora tenho o triunfo garantido. O diabo votou contra mim e Cristo votou a meu favor. Agora o resultado depende para qual lado eu voto. Estou feliz por ter votado por Cristo. Deixe que o mundo diga o que quiser. Eu ainda creio nele. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele assim provará, certamente. Agora, note nossa nação, o aumento de crimes, a delinquência juvenil. Em uma ocasião, essa nação era a flor do mundo. Nossa democracia foi formada lá quando se assinou a Declaração de Independência e juntamente com aqueles homens valentes do passado, tivemos uma nação forte. Mas hoje, essa nação está se apodrecendo, derrubando e tremendo. Ou seja, está falando da América do Norte. E estão tomando impostos do povo para mandar dinheiro por todo mundo, para comprar a amizade dos seus inimigos. E depois eles nos atiram na cara, nos jogam na cara. Vimos 2 guerras mundiais e estamos no caminho de uma terceira. A política está podre. Exatamente como profetiza Mateus 24. Nação contra nação e reino contra reino. E todas essas coisas que aconteceriam. Agora, é preciso considerar essas coisas. Note também no progresso e aumento na pesquisa científica, no avanço científico. Ia ver na minha avózinha num carro de bois, mas hoje é um avião. Ia até sair ao espaço em órbita. Quem falou dessas coisas? Daniel, no capítulo 12 e versículo 4. No tempo do fim, a ciência aumentará. Vemos, pois, a hora em que estamos vivendo, as condições mundiais, as condições científicas e agora, note você, as condições do nosso sistema educacional. Não tente negar isto. Aqui tem os recortes do jornal. Estão ensinando sexo nas escolas, animando os estudantes a terem relações sexuais entre si mesmos, para então saber se podem conviver ou não no mundo. Sim, senhor. O irmão Will escreve, ensinando o sexo nas escolas. E que tal entre os ministros? Hoje recebi um recorte do jornal de Los Angeles, Califórnia, onde conta um grupo de ministros batistas, presbiterianos e outros que juntaram um grupo de homossexuais e praticaram a mesma homossexualidade, dizendo que estavam procurando ganhá-los para Cristo, para Deus. Quando isso é uma das imundícies, das maldições da hora. Uma condição sodomita. Entrou a polícia e os prenderam. E ele escreve homossexualidade. Agora, onde estamos? O sistema inteiro está podre. Eu li faz pouco tempo que o número de homossexuais aumentou a 20% ou 30% nos últimos 12 meses. Pense nisso. Homens vivendo com homens. Exatamente como fizeram em Sodoma. Estamos vendo o aumento dos crimes de todo tipo. Em que hora estamos vivendo? Hoje se cumpriu esta palavra profética. No mundo religioso, a igreja que foi chamada, os que nós chamamos a igreja tirada para fora, a última era da igreja, a era pentecostal, onde está? Está em Laodiceia, como nos diz a Bíblia. Hoje, deixaram cair as guardas. As mulheres estão meio vestidas, os homens estão, é uma coisa horrenda. Muitos deles estiveram casados 2 e 3 vezes e estão ocupando o posto de diáconos, etc. Deixaram cair as barreiras e deixaram entrar a corrupção, porque assim acordaram em concílios e tomaram seu lugar com o mundo. Hoje tem melhores
E na mensagem, eu acuso essa geração, pregado 7 de julho de 1963, pelo reverendo William Branham, diz: página 49. E os mesmíssimos sinais que Jesus disse que aconteceria. A palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 fios. A palavra, um discernidor de pensamentos e intenção do coração, e é chamado diabo. E o chama o diabo desde onde? Dos púlpitos, lugares santos. Só Deus. Como ele pode olhar para baixo? Só por misericórdia. Isso é tudo. Por graça. Não podemos fazer nada mais a não ser nos enfrentar ao juízo. Já estamos aí. Pense. Lanças mais fortes vêm do púlpito, aí é onde está seu novo Calvário. Eles o crucificaram, ele, a palavra, no púlpito. Isso é correto. Como? Como fazem? Por suas formas endeusadas. Isso é exatamente a sua aparência de piedade. Coroado, desde a congregação, os escarnecedores. Ele tem uma nova coroa de espinhos. Escarnecedores. Trespassado desde o púlpito, coroado pelos escarnecedores. Ele está crucificado novamente? Chicoteado por credos humanos, mestres denominacionais contra a sua palavra. Eles a desnudam, em desonra a condenam. Jesus disse: em vão me adoram. Em vão. Não tem nenhum benefício. A quem adoram? Eles adoram o próprio Deus. Eles estavam adorando esse mesmo Deus em sua primeira crucificação. E essa adoração vã é a mesma coisa hoje. Em vão fabricam essas denominações. Em vão fabricam estes seminários. Em vão têm estes credos, ensinando por doutrinas os mandamentos de homem e negando a palavra de Deus. Eles são culpados de crucificar o príncipe de vida, ensinando doutrinas de homem no lugar da sua palavra. Em vão me adoram. Chicoteado, trespassado, coroado. Quando você vê pela rua, e algumas de vocês, damas com cabelo longo, dizem: ela está antiquada, não é certo? Recordem, esses são zombadores. Essa é uma coroa que você está usando. Deus disse que essa era a sua glória. Use-a com orgulho. Aleluia, use-a com orgulho, como se estivesse usando uma coroa de espinhos pelo Senhor. Use-a com orgulho, não se sinta envergonhada. Ele assim disse: não importa o que essas Jezabéis digam hoje, ou que estes impostores que sobem no púlpito, crucificadores de Cristo, não importa o que eles disserem, você use com orgulho. Deus disse assim: você somente se mantém assim. Coroado com espinhas outra vez, com espinhos outra vez por escarnecedores, trespassado desde o púlpito com credos, com crenças. Ele tem um novo Gólgota. Onde o levaram? Estes coros vestidos com togas, mulheres usando cabelos curtos, cabelos
curtos, calças cortadas, caras pintadas, cantando no coro como anjos com talentos. Esse é seu novo Gólgota, em burlesco moderno, protegido por uma lei como em Sodoma e Gomorra. Ele escreve Gólgota é igual coros. E há um lugar onde ele diz: aqui está aqui que são entregues espíritos de erro. Página 51 diz: uma vida cristã é uma vida de santidade e pureza. Ministros, eu os acuso no nome de Jesus Cristo por sua sujeira. Eles trouxeram o evangelho a uma desgraça. E aqueles que tentam retê-lo são chamados fanáticos. Esse está antiquado, sem sentido. Eu os acuso no nome de Jesus Cristo. Somente burlescos modernos nas ruas, cantam em coros, fumam cigarros, contam piadas sujas, têm 3 ou 4 maridos e depois do seguinte, e então cantam no coro porque tem uma voz. Vocês, pobres intelectuais, depravados espirituais, rejeitados sobre seu próprio terreno. Vocês leem a própria Bíblia que qualquer outro homem pode ler, mas vocês rejeitaram o Espírito de Deus. Porque a Bíblia ainda diz que vocês serão levados por espíritos de engano, para que creiam na mentira e sejam amaldiçoados por eles. Vocês atualmente creem que estão bem, e a Bíblia diz que vocês creriam, e serão condenados pela mesma mentira, que creem que é a verdade. Portanto, eu os acuso pela palavra de Deus. Vocês estão ensinando um erro ao povo, e estão crucificando os princípios de Cristo, de santidade e de vida de Deus. Escreve pedra de tropeço. E escreve, também são entregues a espíritos de erro. Continua dizendo aqui onde paramos. Eu tinha ouvido, mas agora vejo. Todos que estão pensando em fazer membros denominacionais, mas tem algumas pessoas, uma aqui, uma ali, que estão esperando pela vinda do Senhor. Eles estão vigiando. Apesar disso, somente aqueles a quem Ele se revelar entenderão. Só os eleitos entenderam quem Ele era. Somente pense, ali havia talvez cerca de 3 milhões de pessoas, judeus sobre a terra, e nem sequer um terço deles souberam que Ele estava ali, até que Ele veio e se foi. Vem? Mas Ele se revelou àqueles que estavam esperando. Escreve a vinda do Senhor. João Batista e os apóstolos que tinham sido chamados por João, e assim sucessivamente. E a cega Ana no templo, a Simeão, o sacerdote, a quem foi revelado pelo Espírito Santo que ele veria o Cristo, e todos aqueles líderes religiosos, teólogos e demais tão cegos que podiam estar, tão cegos como podiam estar.
na mensagem, no livro de citações, párrafo 11:13 dice, 1113 diz: a igreja gentia também foi cegada pelo véu depois que o véu eclesiástico foi rasgado e mostrado a Deus. O véu eclesiástico. Como? Ao velar a palavra em um ser humano outra vez. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria recebido. Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Vem? Tem que ser um homem. Quem estiver nessa manifestação da terceira etapa, dando a revelação, dando a fé de rapto e abrindo o sétimo selo à igreja noiva, na era e dispensação correspondente ao nosso tempo, que é a era da pedra angular e dispensação do reino. Amém. Deus não pode quebrantar sua palavra. Nos últimos dias, tem que ser a mesma coisa outra vez. Vem o que cegou Israel? Aquele homem. Tu és um homem se fazendo Deus. Por isso é que eles o mataram. E hoje, porque a mensagem veio por meio de um homem, não de anjos? Vem. Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que não mudava. Vem? Notem, prometeu e os gentios são tão cegos, estão tão cegos hoje como Israel estava. Por causa de quê? O véu. Deus velado em um ser humano cegou Israel. Notem como cada um cego. Um cegará, ao outro revelará a verdade. Fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. E escreve, fechará um e abrirá os olhos a outro. A vinda de Cristo. O homem, a carne. E também escreve, pelo véu, cegará um e abrirá os olhos a outros. E vamos ver aqui. La 13:45. A 1345 diz, da página 151 do livro de citações, e a glória de Deus estava ali dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier por sua noiva. Ela será subida no meio da noite, assim como foi a eles. Eles nem sequer haverão ir. E escreve, a glória de Deus, quando ele vier, fechará os olhos de cada teólogo. E escreve, não podiam ver como ministrar. Escreve também do lado o rapto.
E também no parágrafo 1111 da 125 diz: a palavra prometida para esta era também tem que ser velada. Não membros da igreja que amam pecado e pecadores não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão que não podiam vê-lo. Escreve: a palavra dessa era tem que ser velada. E também embaixo escreve: o véu impede que vejam a palavra em carne. E também a 126 do livro de citações, parágrafo 1117 diz: esses 7 trovões estalando, isso não será uma revelação dada a algum homem. Disse: não, Senhor, isso seria acrescentando algo a isso ou tirando algo disso. Tudo está revelado ali dentro. E os 7 selos abriram a revelação do que isso era. Vem? Ainda está na palavra. Vem vocês? Não podem sair dessa palavra. Não sairá da palavra e o Espírito de Deus nunca sairá dessa palavra. Ficará bem com essa palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Escreve, cega uns e abre os olhos de outros. Em cima ele escreve os 7 selos, os 7 trovões. Cega uns e abre os olhos de outros. Continua dizendo na mensagem: eu tinha ouvido, mas agora vejo. Disse: a semente está ali, somente a chuva pode fazer crescer. E tal como você foi uma semente de seu pai, e ele não te conhecia, no entanto estava em seu pai. Mas, por meio do fundamento da sua mãe, você foi feito manifesto na forma dele. E então ele pôde falar com você. Deus, o grande Deus, se você tem vida eterna, então a semente de vida eterna estava no princípio em Deus, e você estava ali. Você estava em seus pensamentos, seu nome e tudo. E ele, por meio do seu pré-conhecimento, o ordenou a você para ver isto. E você, que não foi ordenado, nunca o verá. Ou seja, quem não foi ordenado, não poderá ver. E ele escreve: pré-ordenados para a palavra manifestada. Na página 150 do livro de citações, parágrafo 1340, parágrafo 1340, diz: e em Chicago, eles disseram: quantos aqui gostariam que eu subisse e desse minha versão disso? Eles começaram a gritar e clamar: vem, vocês estão plantando sementes. Vocês não sabem o que vai acontecer. Somente continuem desembolsando, lançando a semente. Quando essa hora vier, alguns deles, como Tomé, ele foi mais ou menos o último em ver o Senhor. Mas ele tinha que ver para crer. Vem? Quando eles o virem acontecer, Tomé entrou, mas ele estava um pouco tarde. Agora, quando eles veem as coisas que são preditas e dizendo que assim diz o Senhor a acontecer, então eles dizem: nos dê algo, um pouco do vosso azeite. E ele escreve em cima: Tomé chegou tarde. Os tomezinhos, que se não vêm, não creem. E também na mensagem,
os ungidos dos últimos dias. Página 40 diz o reverendo William Branham. Quando ele tentou se manifestar na igreja, ele foi expulso. Ele desenha uma pedra angular e a estrela de Davi dentro. Ainda essa igreja diz que são ungidos, mas aqui está a palavra. Cristo mesmo, essa é a palavra ungida. E escreve Moisés e Elias, a qual virá pelo resto do seu corpo, a noiva. Os ungidos, da mesma água que regou o trigo. Como falamos faz pouco tempo, também rega o joio, ungidos. Somente os escolhidos ou os predestinados poderão diferenciar entre eles. E escreve a palavra encarnada. Continua dizendo na página 6 do estudo bíblico, Deus vai escrever sobre o vencedor seu nome novo que está na pedra não cortada por mãos, a pedra da vinda do Senhor para o último dia, que ferirá nos pés de ferro e barro de oleiro o reino dos gentios, reino que veio passando de era em era, de etapa em etapa, começou na Babilônia, com Nabucodonosor, como a cabeça de ouro dessa estátua que representa o reino dos gentios, em Apocalipse e também em Daniel, capítulo 2. La primera Gavilla Mecida fue el tema que predicó de este extracto el 22 de enero del 2017 en Calley, Puerto Rico. Dice: O primeiro feixe movido, o tema deste extrato pregado em 22 de janeiro de 2017 em Calley, Porto Rico. Estamos nessa era, estamos no tempo do feixe sendo balançado, movido para a bênção de sair à terra prometida da revelação divina, para o tempo final. E para receber a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O feixe movido, balançado, o primeiro feixe balançado, Jesus Cristo. E para este tempo final, haverá um feixe balançado, movido, o Filho do Homem, prometido para ser manifestado neste tempo final. Aí está o maior mistério da Bíblia para os seres humanos, o qual será a vinda do Senhor à sua igreja e depois ao povo hebreu. Tão simples assim. Mas, para que não haja imitações, ficou selado em um mistério como virá, quando virá, onde virá, e inúmeras coisas mais, mas que virá, porque Deus prometeu. Nos diz na página 480, 482. 482. Diz, 481 diz, então vimos que o sétimo selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que somente Deus o sabe, nem sequer os anjos sabem. E com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio. Nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Mas haverá as 7 vozes desses 7 trovões que revelarão essa grande revelação nesse tempo. Ele escreve: o sétimo selo é o mistério dos 7 trovões. A grande revelação da vinda do Senhor. E na página 482, então, eu creio que para nós que não conhecemos isso, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado. Naquele dia, ele escreve 8º dia. Na hora, escreve 0, hora 0, quando deve ser revelada. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverentes diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que sabemos fazer, e viver vidas justas, vidas cristãs.
Então, encontramos que nos foi aberto o sexto selo. E o vemos. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Ele escreve a hora do sétimo selo, a hora zero. E escreve não aberto ao público, mas o será. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões. Porque tem que vir. Encontramos que Cristo o Cordeiro tomou o livro em sua mão e abriu o sétimo selo. Mas é um mistério escondido, ninguém o conhece. E isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Também não conheceriam nada sobre este mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento. Mas o demais nos foi aberto. Mas isso não. Ou seja, o sétimo selo não. Mas, sentado lá no quarto, vi isto se abrir e mostrar estes 7 trovões. Agora, não mais até aí, podemos chegar. E escreve os 7 trovões e o sétimo selo. Será revelado ao público o sétimo selo na carpa. Continua dizendo na página 7, e quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, então já terminará o tempo de misericórdia. E o Senhor se levantará do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e tomará o livro da destra de quem está sentado no trono, ou seja, de Deus. Esse livro está selado, fechado. Desde que Adão o perdeu, ficou nas mãos de Deus. Para este tempo final, é que o Cordeiro de Deus, Cristo, mudará de sumo sacerdote a rei e a juiz, e tomará o livro, o abrirá no céu, o trará para a terra aberto e o entregará a um homem, para que o coma, e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, também na página 2, diz, temos a esperança de que tão rápido como é possível fazer a maneira de nos juntar todos, talvez sob uma carpa, onde sendo definitivamente guiado a pregar sobre as últimas 7 taças na Bíblia. Apocalipse 15, versículo 7. Agora, para que não estejamos muito tempo numa lição magnífica nessa manhã, eu inquiri com o Senhor pensando o que eu poderia dizer, sabendo que talvez este pode ser o último culto que jamais tivermos. A vinda do Senhor está tão perto, à mão. E ele escreve na carpa, se ensinará sobre as 7 taças. Continua dizendo, e aí é onde Israel vai escutar quem comeu o livro, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Aí é que se escutará também a pregação do dia de vingança do nosso Deus, ou seja, dos juízos divinos, das pragas que cairão sobre a raça humana. Aí é onde se cumprirá Isaías capítulo 61, versículo 2. Porque nos dias de Jesus, ele veio pregando o ano aceitável do Eterno, que corresponde à dispensação da graça, onde tivemos uns 2000 anos de pregação do Evangelho. E na mensagem,
Vamos a ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos a ver si es en este otro, en este mensaje, aqui, em el mensaje, hoje se cumpriu. Nesta mensagem hoje se cumpriu essa escritura, mas neste outro folheto diz, ele mesmo pregou em 19 de fevereiro de 65, diz na página 6. Diz na página 6, hoje se cumpriu essa escritura. Quão precisas são as escrituras? Note você, em Isaías 61, de 1 ao 2, é de onde o nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve onde disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Então vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, porque até ali era o que seria vindicado. Ele escreve cumprido em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia. Isso foi melhor quando pregaria o ano agradável e escreve a segunda vinda. Note você, o Messias parado ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era. Quão tremendo! O Messias parado diante da congregação. E note as palavras tão preciosas quando disse, para pregar o ano aceitável. Ele faz um desenho da estrela de Davi em cima de uma pirâmide. E as eras. O ano aceitável. Como todos sabemos, como a história das Escrituras, é o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros, os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam na escravidão. Não importava quanto tempo estiveram na escravidão, ou quanto tempo restava de sua sentença. Quando ouviram que vinha o ano de jubileu, e ouviram o som da trombeta, todo escravo podia receber sua liberdade, se assim desejasse. E escreve jubileu e a grande trombeta do Evangelho. E em cima aqui escreve Evangelho e a trombeta. Já não tinha que ser escravo, mas se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e, parado junto à coluna, tomavam e amarravam a orelha, e marcavam a orelha. Então tinham que servir a esse amo pelo resto da sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, o ano agradável, ou o tempo do jubileu, qualquer, não importando a cor da pele e sua denominação, o submetido no pecado ou que tivesse de mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus, então ficava livre. Mas, se dava as costas à mensagem e negava a ouvir, então, note bem, furavam a orelha com um furador. Isso quer dizer que ultrapassava a linha entre graça e juízo e jamais ouviria o Evangelho. Você jamais progredirá, permanecerá como escravo no sistema em que se encontra pelo resto da sua vida. Se você nega ouvi-lo, o ano agradável. Escreve o ano agradável, o ano aceitável. Agora,
Como disse, a outra parte do versículo 2 não requeria explicação, não era necessária explicação lá naquele então, mas agora, no tempo em que se aproxima, ou seja, lá nesse tempo, quando foi dada essa escritura, não era necessária explicação. Mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Agora, como foi possível que aquelas pessoas não reconhecessem quem ele era? Como passou despercebido? Como pôde ser quando mostrou tão claramente? Como escapou isso quando ele... Que palavra tão tremenda! Pense nisso. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. E ele escreve, Messias trará juízo, o pregará, o falará. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Quem disse? Deus mesmo. Quem, ao mesmo tempo, é o intérprete de toda a sua própria palavra. Hoje se cumpriu essa escritura. O próprio Messias em pé ali, na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia com relação a si mesmo. E depois dizendo, hoje se cumpriu essa escritura. No entanto, não puderam captar. Que grande tragédia seria isso. Mas assim aconteceu. E assim aconteceu muitas vezes. Como pôde ser? Foi desde então como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Essa foi a causa. E ele escreve, por crer na interpretação humana, não puderam captar. Os crentes naquele dia, assim chamados crentes, estavam aceitando a interpretação dos sacerdotes, que os sacerdotes tinham das Escrituras. Então Jesus, não pertencendo a nenhuma das suas sociedades ou ordens, foi excomungado deles e, consequentemente, não podiam identificar com seu grupo. Ele com seu grupo, porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém devia ter falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus. Porque ele era a identificação perfeita das Escrituras e que foram escritas dele. E assim se conhece qualquer cristão, quando sua vida identifica as próprias coisas que o cristão deve fazer. Ele se levantou ali e disse, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Quão claro e importante. E, no entanto, aquela gente o mal entendeu. Entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete. Cada escritura tem um significado múltiplo e uma revelação múltipla. Por exemplo, diz a Bíblia, do Egito chamei meu filho. Escreve, a história se repete. Significado, revelação múltipla também escreve aí. Do Egito chamei meu filho, se referindo a Jesus. Se você faz o retrato falado, encontrará que também se refere a Jacó na mesma escritura. Jesus foi seu filho mais velho. Jacó, na verdade, foi seu filho que chamou do Egito. E todos os teólogos e as referências dizem assim, porque essa era a escritura a qual se referia. Então aí temos uma dupla explicação. Tem aplicação ao chamamento de Jacó e também ao de Jesus. E também no livro das Eras, sem editar, o que é desta cor, página 450 também nos fala disto. Agora me permite estudar aqui só uns momentos Mateus
Isso não é o que eu estou buscando. Não é assim? Agora espere um momento. Permita ter um pouquinho de tempo aqui, porque eu quero que vocês sejam seguros do que vem. Que a Escritura tem um significado duplo. E ele escreve duplo significado. Continua dizendo na página 7 onde paramos. Assim que estamos em um tempo muito importante, onde as profecias correspondentes a este tempo final, que estão em parábolas, também nessas festas hebraicas e em outras profecias, se juntaram para se cumprirem neste tempo final, porque são as profecias do último dia. Portanto, estejamos preparados, porque a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem para este tempo final, é o feixe que é movido, balançado, que se balança diante de Deus e se balança sobre o povo para este tempo final, para trazer um êxodo espiritual e grandes bênçãos. E nos dar também a fé para sermos transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Há grandes bênçãos seladas nas festas que correspondem a este tempo final. Depois virá, no final da festa de Pentecoste, a festa do ano 50, porque os 49 anos representam as 7 eras ou etapas da igreja, onde vinha alimento fresco, maná fresco a cada dia em cada etapa, através do Espírito de Deus no mensageiro de cada era, o qual comiam. E em cada etapa vinha alimento novo, ou seja, alimento fresco, maná fresco para o povo de Israel, em sua trajetória pelo deserto. Na mensagem O Regresso dos Cidadãos Celestiais à Casa do Pai, pregado 27 de janeiro de 2017, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: estamos em um tempo muito importante, no qual, de um momento a outro, se fechará a porta da dispensação da graça. E está aí falando em 2017, em janeiro. E aí está nos dizendo que a dispensação da graça está por se fechar. E depois se abrirá a porta da dispensação do reino com o Messias, o Filho de Davi, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E estamos em um tempo para o regresso dos cidadãos celestiais à casa do nosso Pai Celestial. No livro dos selos, página 190. Vamos a ver, 198, 199. 199. Diz: eu supongo que nem a terceira parte da nação judía. 199 diz: eu suponho que nem um terço da nação judaica soube que Jesus Cristo estava sobre a terra. Provavelmente ouviram de algum fanático por ali, mas não deram atenção. Ele veio aos seus e os seus não o receberam. Aí é onde eu creio que agora a Bíblia não diz que sua vinda seria em segredo, mas o rapto sim será o segredo. Então, se foi um segredo quando ele veio, não sendo anunciado como um segredo, então, quanto mais será um segredo o rapto? Quanto mais será um segredo o rapto? Algum dia dirão: eu creio que íamos ser um rapto. E agora vemos todos esses juízos sobre a terra. Será dito: já aconteceu, e não souberam. Será como um ladrão na noite, como aquele livro que eu li em uma ocasião, Romeu e Julieta. Aquele personagem veio, colocou uma escada na janela e tirou sua noiva de noite. Ele escreve rapto.
Assim é como acontecerá. E irão. Não será questão de mandar uns anjos com paz para tirar os mortos. A Bíblia diz que serão mudados em menos tempo do que de um abrir de olhos. Tudo será acabado assim dirão, tal pessoa desapareceu. Eu imagino que diariamente desaparecem todo mundo, como 500 pessoas. Não se sabe nada deles, simplesmente desaparecem. Agora, não serão muitos os que subirão no rapto. Não quero assustá-los, nem creio que seja dessa maneira, mas quero dizer o que ele disse. E vocês sabem bem, como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas por água. Foram 8 almas salvas por água dentre todo mundo. 8 almas. Rapto diz, oitava era, representa os da oitava era. Agora você dirá, pois sendo assim, pois não há necessidade de fazer nenhum esforço. Isso simplesmente mostra que você não tem o tipo de fé que necessita. Se apenas tivesse um salvo, esse seria eu. Porque eu creio. Assim, você deve crer. Serei eu. Eu quero viver tão perto dele que esteja seguro que me levará quando vier. Eu creio. Mesmo que todos os demais falhem, eu estarei lá, pela sua graça, porque ele me prometeu. Sei que estarei porque ele não pode mentir. E conheço minha alma. E a minha vida dá testemunho. E trato de viver diariamente como se ele já viesse a caminho. Eu serei aquele. Assim você deve se sentir. Se são 8, eu serei um dos 8. Se são 500, eu serei um deles. Não posso responder pelos demais, mas eu vou ser um dos 500. Assim você deve pensar. E se não pensa dessa maneira, então algo está mal com a sua fé. O que acontece é que você não está confiado de sua salvação, de sua salvação. Apenas está atinando, pensando, não faça isso. Ele escreve, pensar que você é um para rapto. Para hoje, temos este tema, o mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. Nos colocamos em pé. E deixamos assim, neste tema, o qual nos fala do que os escolhidos devem conhecer. E vimos, no meio deste estudo, o que cada um de nós deve conhecer. O mistério da sua vinda, o qual está sendo revelado. O mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. E onde estão? Os que seriam raptados? Aqui estamos. Um grupo aqui em Porto Rico e em cada lugar onde também há escolhidos. Assim devemos todos pensar que somos os que serão raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.